Olá, graça e paz, bom dia, sejam todos bem-vindos para o nosso 75º dia do nosso plano de leitura, avançando aí quase que para o final do livro de Josué. Muito bom dia, hoje dia 16 de março, desculpa o atraso, chegamos muito tarde ontem. Na verdade, era para ter sido liberado mais cedo, né? Deixa eu dar um bom dia aqui e já responder aí. Bom dia, Rose. Bom dia, Ivone, Vanusa, Sandra. Ah, não tá indo. Só um pouquinho, gente. Não copiei aqui. Um minutinho. Eu vou ter que fazer um ajuste aqui. Um minuto. Agora sim. Deixa eu ajustar aqui mais um pouquinho. Já tá tudo pronto para nós iniciarmos. Então, bom dia para Rose, bom dia para Ivone, para Vanusa, Sandra Dias, Edileide, Sandra Regina, Ana Bruno. Como está a Esther? A Esther, a cirurgia ocorreu tudo bem, graças a Deus. Mas como ela estava anestesiada, ela teve dificuldade para voltar a respirar. E aí ela teve que ficar anestesiada mais tempo. Então, para vocês terem uma ideia, teve um menininho que fez uma cirurgia lá também, quase 2 horas depois da cirurgia dela. E ele fez nos dois olhos, a Esther fez em um olho só. E ele saiu bem antes dela. E daí, como ela teve dificuldade para respirar, ela teve que ficar mais tempo anestesiada e sentiu mais tempo o efeito da anestesia. Ela tá bem, tá em casa, tá aqui. Só que teve dificuldade para se alimentar, né? Teve náuseas. Cuidado agora, recuperação aí, está tudo bem, né? Precisa aí de um tratamento de 60 dias de colírio. São 3 colírios, mas tá tudo bem, graças a Deus. A cirurgia foi excelente. Só essa questão dela, né, teve dificuldade para respirar sozinha.
Daí ficou mais tempo anestesiada e isso acabou fazendo com que ela demorasse para sair. Ok? Obrigado pelas orações. Talvez ela apareça aí até o final da semana aqui. Vamos ver como é que ela vai estar reagindo hoje, como é que vai ser a recuperação dela, pelo menos nesse primeiro dia, né? Tá? Obrigado a todos que se preocuparam. Rose, Ivone, Lucinéia, bom dia. Roselane, bom dia. Obrigado, Esther. E aí a gente chegou muito tarde ontem de Porto Alegre. Até pensei em ficar por lá, mas dela dormiu e daí a gente veio. Monique, Ivana, Wanda, Douglas, Jaqueline. Vamos para a leitura já? Não esqueça de deixar o seu like. Obrigado a todos aí que estão preocupados com a Esther. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Tá? Obrigado. Ok? Bom dia, Cláudia. Bom dia, Alessandra. Alexandra, bom dia, Neide. Deixa eu compartilhar já minha tela. E aí nós vamos para a leitura do texto de hoje. Primeiro dia é bem difícil, né? Primeiros dias são bem difíceis. Ainda mais que é criança, né? Criança tem essa dificuldade e aí complicado. Mas vamos lá. Pior já passou, né? Que era a cirurgia. Esse, para mim, era o pior, né? Já tá bem. Agora, obrigado, Douglas. Cada dia agora é uma... Mas vai dar tudo certo. Bora pro texto, então? Vamos nos encaminhar aí para o final do livro de Josué, capítulo 19, 20 e 21. E amanhã a gente encerra o livro de Josué, né? Vamos lá, então. Capítulo 19. A herança de Simeão. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Berseba, Seba, Molada, Hazar-Sual, Balá, Ezem, Eltolade, Betul, Horma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com as suas aldeias. Aim, Rimon, Éter e Assã. Ao todo, 4 cidades com as suas aldeias. E todas as aldeias que havia ao redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Por isso, os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. A herança de Zebulon. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite de sua herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste, a Marala, tocava em Dabezete e chegava até o ribeiro que está diante de Joquineão. De Saride voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislot-Tabor. Saía a Deberat e ia subindo a Jáfia. Dali passava para o nascente, a Gat-Efer, a Et-Cazim, ia a Rimon, que se estendia até Neá, e rodeando-a, o limite passava para o norte, a Hanatom, e terminava no vale de Ifta-El. Ainda Catat, Naalau, Sinron, Idala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas
aldeias. A herança de Isacar. A quarta sorte saiu a Isacar, aos filhos de Isacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Rafaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, em Ganim, em Ada e Betes Pazes. O limite tocava o Tabor, Saazima e Bet-Semes, e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A herança de Aser. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Hali, Beten, Aquisaf, Alameleque, Amade e Misal, e tocava o Carmelo, para o oeste, e Sior, Libinate, voltava para o nascente do sol, Bet-Dagon, e tocava Zebulon, e o vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emeque, e de Neiel, e vinha sair a Cabu, pela esquerda, Hebron, Reobe, Ramon e Caná, até a grande Sidom. O limite voltava a Ramá e até a cidade fortificada de Tiro. Então tornava a Rosa, para terminar no mar, na região de Aquisibe. Também Umá, Afeca e Reobe, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Naphtali. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. O seu limite ia desde Relef, do carvalho de Zaananim, Adame Nequebe, Jabneel, até Lacum e terminava no Jordão. O limite voltava pelo oeste a Asnote-Tabor, de onde passava Ucoque, tocava Zebulon ao sul e Aser a oeste e Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Ramate, Racate, Kineret, Adamá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, em Azor, Iron, Migdal, El, Orem, Bet-Anat e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Dan. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Saa-Labim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eutec, Gibeton, Baalat, Jeude, Bene-Berac, Gat-Rimon, Mejarcon e Racon, com o território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso os filhos de Dan foram e atacaram Lezém, e a tomaram, matando os moradores a fio da espada. E tomando posse da cidade, foram morar nela, eles chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Josué. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Estas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias repartiram por sorteio em herança pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, e assim acabaram de repartir a terra. Capítulo 20. As cidades de refúgio. O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel, escolham as cidades de refúgio de que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir
para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou seu próximo sem querer e não porque odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Assim designaram solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudesse se refugiar todo aquele que, por engano, matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer diante da congregação. Capítulo 21. Cidade dos levitas. Então os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, de Josué, filho de Num, e dos chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel, em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas cidades para morar e também os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. A sorte saiu para as famílias dos coatitas. Assim, os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam por sorteio 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio 10 cidades, das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson receberam por sorteio 13 cidades das famílias da tribo de Isacar, da tribo de Asser, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã. Os filhos de Merari receberam por sorteio, segundo as suas famílias, 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arredores por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades que nominalmente foram designadas para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles. Assim lhes deram Quiriate Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade com as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, com a sua propriedade. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom, cidade de refúgio do homicida, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, Líbna com os seus arredores, Jatir com os seus arredores, Estemoa com os seus arredores, Olom com os seus arredores, Debir com os seus arredores, Aim com os seus arredores, Jutá com os seus arredores, e Bet-Semes com os seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim,
deram Gibeão com os seus arredores, Gaba com os seus arredores, Anatote com os seus arredores e Almon com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. O total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foi 13 cidades com os seus arredores. As outras famílias dos coatitas, as outras famílias dos levitas de Coate, receberam as cidades de sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, na região montanhosa de Efraim. Gezer, com os seus arredores, Quibzaim, com os seus arredores, e Bet-Oron, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan deram Euteque, com os seus arredores, Gibeton, com os seus arredores, Aijalon, com os seus arredores, e Gat-Rimon, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanac, com os seus arredores, e Gat-Rimon, com os seus arredores. Ao todo, 2 cidades. No total, 10 cidades com os seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, e Beesterá, com os seus arredores. Ao todo, 2 cidades. Da tribo de Zacar, deram Quizião, com os seus arredores, Daberate, com os seus arredores, Jarmute, com os seus arredores, e Enganim, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Asser, deram Misal, com os seus arredores, Abidom, com os seus arredores, Eucate, com os seus arredores, e Reobe, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Naphtali, deram na Galileia Quedes, cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, Ramote-Dor, com os seus arredores, e Cartã, com os seus arredores. Ao todo, 3 cidades. Total da cidade dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com os seus arredores. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Joquineão, com os seus arredores, Cartá, com os seus arredores, Dimna, com os seus arredores, e Naalau, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezer, com os seus arredores, Jaza, com os seus arredores, Quedemote, com os seus arredores, e Mefaate, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Gade deram em Gileade Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, Maanaim, com os seus arredores, Resbom, com os seus arredores, e Jazer, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Todas estas cidades tocaram por sorteio aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. O total das cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades, com os seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Era assim com todas elas. O povo de Israel toma posse da terra. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Vamos lá? Vamos para os comentários. Deixa eu só posicionar aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de comentar esse vídeo. Se você está assistindo ele em outro horário também, seu like e
seu comentário é muito importante para o canal. E cogite a possibilidade de se tornar um membro do canal. Dessa forma, o canal cresce cada vez mais. Vamos lá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui nosso caderno. E aí a gente já comenta os textos de hoje. Pois bem, vamos para capítulo 19, onde nós temos aí, primeiro momento, deixa eu relembrar para vocês aqui, nós vimos até o capítulo 18, a distribuição no leste da meia tribo de Manassés, Gade e Ruben, e no oeste, Manassés, Efraim, Benjamim e Judá. Né? A partir de agora, veremos o que faltava, que é Simeão, Dan, Isacar, Zebulon, Asser e Naftali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Faltando ainda 6 tribos, que era o que nós já tínhamos visto aí, em relação ao que nós já avançamos. Não sei o que aconteceu com o YouTube, eu também tive muita dificuldade de iniciar o vídeo hoje. Foi muito complicado aqui, porque o YouTube não estava reconhecendo a chave, né? Que é um link que eu boto no OBS para que ele transmita. Dessa forma eu consigo fazer essa mudança de tela aqui, né? Então, algum bug aí do YouTube, alguma coisa, alguma questão de tráfego, alguma coisa assim. Mas deu tudo certo. Vamos lá. Bora. Bom, capítulo 19, saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos. Por que segunda sorte? Nós temos que lembrar que já vimos Benjamim, tá? Vimos nesse trecho aqui, né? Porque segunda sorte daquelas 7 tribos, relembrando, né? Daquelas 7 tribos que tinham ficado posicionadas ali e que Josué, de certa forma, intimou para que elas seguissem para suas terras, né? Porque havia sido feita a distribuição das terras ao leste, Manassés, Gade e Ruben, depois Manassés e Efraim, os filhos de José no oeste, e Judá. E as outras 7 tribos não tinham saído de Siló, né, até que Josué intima essas 7 tribos e recomeça o sorteio. E aí, primeiramente foi Benjamim e agora Simeão. Ok? Então, por isso que o texto vai falar da segunda sorte, tá? Ou seja, segunda tribo a ser sorteada foi a tribo de Simeão, segundo as suas famílias. E detalhe interessante que o versículo de número 1, aqui o versículo 1 vai falar que o território, a herança de Simeão ficava no meio. Olha só, ficava no meio da herança dos filhos de Judá. A maioria das cidades listadas aqui foi mencionada como pertencente a áreas geográficas e distritos de Judá. Então, visto que Simeão e Judá eram tribos que viviam juntas uma à outra, né? Se você as duas tribos então compartilhariam cidades fronteiriças. Então, algo até interessante, porque não demorou muito para a tribo de Simeão perder a sua independência, no sentido que ela foi virtualmente absorvida pela tribo maior de Judá. Tá? E o 9º versículo, que nós vamos ver mais à frente aqui, mostra isso. Tá? Então eles recebem Berseba, Seba, Molada,
Azar-Sual, Balá, Ezem, Eltolat, Betul, Orma, Ziklag, Bet-Marcamote, Azar, Susa, Bet-Lebaote e Saruém. 13 cidades, depois Ain, Rimon, Eter e Azã, 4 cidades e todas as aldeias que havia ao redor dessas cidades, até Balat-Ber, que é Ramá do Negueb. Se nós pegarmos aqui um mapa, ó, então nós vamos ver aqui, ó, está aqui, ó. Deixa eu pegar pontinho verde. Ó, Arim, tá? Eglon, Ziklag, Debir, Elrinon, Berseba, Saruém, Ezem, Aroer. Então, essas cidades, elas estavam dentro do território de Judá. Tanto que se você pegar qualquer mapa, né, que mostre as tribos, você não vai ver praticamente uma divisão, né, uma divisão entre as tribos de Judá e de Simeão, tá? Porque na verdade está dentro do território de Judá, ok? Dos distritos de Judá. E aí o verso de número 9, que é interessante, né? Ele vai dizer, esta era a herança das tribos de Simeão, segundo as suas famílias. E o verso 9 diz, a herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Por isso, os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. Então, esse versículo 9 dá até a entender desse processo aí, em que a herança de Judá, a herança de Simeão, dentro da tribo de Judá, dentro dos distritos de Judá, foi incorporada depois pela própria tribo de Judá. Tá? A herança de Zebulon. Sai a terceira sorte aos filhos de Zebulon. Deixa eu ver se o texto está organizadinho aí. Segundo as suas famílias, o limite da sua herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste, a Marala, tocava da Bezete e chegava até o ribeiro diante de Joquineão. Vamos olhar aqui. Só um pouquinho. Ó. Zebulon. Zebulon está aqui, ó. Tá? Joquineão. Tá? Depois ele vai falar, né? Deixa eu pegar um texto paralelo aqui, senão eu não consigo fazer esse... olhar o mapa e o texto ao mesmo tempo, tá? Ó, saiu, o seu limite subia pelo oeste, tá? Subia pelo oeste, chegava a, deixa eu ver aqui, da Bezete, ribeiro, ó, diante do ribeiro que está em Joquineão. Ribeiro que está em Joquineão. De Saride voltava para o leste. Deixa eu ver aqui. Vamos dar um zoom aqui, melhor. Saride. Ó. Saride voltava para o leste. Então, o leste é para o lado do Jordão, né? Até o limite de Quislot Tabor. Daí saía de Daberat. Vamos ver aqui. Subindo a Jáfia. Gat-Efer. Aqui, ó. Gat-Efer. Aparece aqui. Et-Kazim. Vamos ver. Não aparece. Rimon, ou Rumã, né? Aqui. Que se estendia até Neá, passando pelo limite, passava ao norte. Daí
aí terminava no vale de Ifitael. Então essa toda a região de Zebulon, né? É uma cidade de Zebulon, né? É Belém, tá? Belém, cidade aí, né? Muito importante dentro dos textos neotestamentários. Então, completando 12 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. O verso de número 17, nós vamos ver então agora Isacar. Tá? Deixa eu voltar lá para o outro mapa, onde a gente está fechando. Ó, Zebulon. Zebulon está aqui. Ó. Ok? Ó, divisa com Isacar, com Manassés, com Naphtali e Asser. Agora, vamos ver Isacar, que é essa pequena tribo aqui também, que está aqui a leste, né, fazendo fronteira com o Jordão, a partir do verso de número 17. Então o verso 17 vai dizer assim: a quarta sorte saiu sobre Isacar, os filhos de Isacar, segundo suas famílias. O seu território inclui Jezreel, tá? Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion. Sunem está aqui, né? Remete, em Ganim, em Rada e Bet-Pazes. Ou tem aqui Bet-Sean, né? Renhadã, ou Renhada, né? Renhada, tá? Então essas cidades aqui. O limite tocava o Tabor, tá? O Monte Tabor, né? Sazima e Bet-Semes, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. É isso aí. Ao todo 16 cidades. Esta era a herança das tribos dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias. Essas cidades com as suas aldeias, tá? Então, detalhe muito interessante aí a respeito de Isacar. Tá? É interessante que algumas cidades mencionadas nesse versículo, elas dão uma ideia geral das fronteiras da tribo, mas qualquer fronteira exata é uma tarefa bem impossível. Então, por isso que assim, todos os mapas que existem hoje em bíblias, em enciclopédias, eles são aproximados, tá? Até porque o território de Isacar formava um quadrado em seu formato geral. Então, na fronteira oriental havia o Jordão, tá? Aqui está o Jordão, né? O Jordão. Sua fronteira norte era o território de Naphtali, tá? Sua fronteira nordeste eram terras de Zebulon e sua fronteira sul era Manassés. Então era um território bem pequeno que não chegava a ter, para vocês terem uma ideia, 40 quilômetros de cada lado. Tá? Era um pequeno território, mas, embora pequeno, houve muitas batalhas e frequentes batalhas sangrentas. Até os dias de Davi, os habitantes hebreus desse território permaneceram na extremidade montanhosa oriente do vale. Depois temos no versículo, deixa eu ver aqui, 24, tá? O 24 nós temos aí então a sorte sobre os filhos de Asser. O seu território incluía Eucate e Aczaf, tá? Está aqui, ó. Aczaf, aqui,
Deixa eu ver aqui. Akizaf, Eucate, Hali, Beten, Akizaf, Alamelec, Amade, Mizal, e tocava o Carmelo para o oeste, tá? Monte Carmelo, a região de Carmelo, para o lado oeste, né? O lado de Sior Libinat. Tá? É interessante que voltava para o sol nascente, Bet Dagon, e tocava Zebulon. Tá? Via para cá no sentido de Zebulon. Deixa eu ver o que mais aqui. Cabum, Hebron, Reob, Amon e Caná. Tá? Caná está aqui. Ramon está aqui. Tá? Hebron não é o mesmo Hebron lá do sul, né? Então ficava aqui a grande Sidom, que já seria para cá, né? O limite voltava a Ramá até a cidade fortificada de Tiro, tá? Então tornava para Rosa, para terminar no mar da região de Aquizib, tá? Aqui, Aquizib, tá? Esta era a herança das tribos dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. Então, olha só, interessante que a costa do mar Mediterrâneo ou do mar da Galileia, né, usava muito, e algumas cidades aí ficavam fáceis de ter a referência, até por causa do mar Mediterrâneo. Tá? Então, o mar Mediterrâneo está aqui. Se nós olharmos o outro mapa, estamos falando de Aser, né, que está bem a oeste. Deixa eu até tirar essa palavrinha daqui. Botar mais para cá um pouquinho. Não vai dar. Deixa eu ver se eu pago o oeste aqui. Ó. Então Aser pegava Tiro, né? Fazia fronteira com Naftali, pegava toda a região aí, essa região aqui, né? Toda essa região do Monte Carmelo, que está aqui, ó. Aqui está o Monte Carmelo, tá? Vou pegar e vou botar em verdinho ele aqui. Então Aser ficava no norte, lá do oeste, né? Para o norte-oeste. Então pegava toda aquela região ali dos fenícios, tá? E aí, uma região bem interessante, onde falava que até tocava o Monte Carmelo. Bom, 32, a sexta sorte, que é dos filhos de Naftali, né? Ou Naftali, segundo as suas famílias. Voltamos para o outro mapa, que fica mais fácil da gente ver as cidades, né? Aqui, Naftali. O seu limite ia desde Elef do Carvalho de Zaananim. Deixa eu ver se aqui tem, né? Não tem muitas cidades aqui mapeadas aqui. Adame Nebec, Jabinel, até Lacum, e terminava no Jordão. Tá? Então pegava essa região aqui mais fronteiriça com o Jordão, né? Lembrando que o Jordão está aqui nessa. Aqui é o Mar da Galileia, o Mar de Quinerete, tá? O seu limite voltava pelo oeste a Asnote Tabor, onde passava Ukok, né? Aqui, ou Okok, né? Que era como se fosse um ribeiro. Tocava Zebulon, ou seja, fazia fronteira com Zebulon ao sul, e Aser a oeste. Então, Zebulon está aqui, Aser está aqui, né?
e Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Ramat. Ramat está aqui, cidade fortificada, né? Ramat, Kineret, que aqui pegava o mar de Kineret, então mais para a região aqui, né, do Mar da Galileia, ou conhecido como Mar de Kineret também. Adamá, Ramá, né? Azor está aqui, em Azor, deixa eu ver, Migdal, Bet-Semes e Bet-Anat. Bet-Anat está aqui, tá? Então, aqui temos Quedes, que também é outra cidade, né, que foi mapeada aí dentro do território de Naftali, certo? Se nós olharmos o outro mapa, então, está aqui, ó. Essa era a região de Naftali. Então, olha que interessante. Pegava parte do Mar da Galileia ali, né? Ou Lago de Genezaré, ou ainda Mar de Kineret, fronteira com Aser, com Zebulon, com Isacar. Ok? E por último, temos a sétima sorte que cai sobre a tribo dos filhos de Dan. O território da sua herança incluía Zorá, tá? Dan tinha um território bem pequenininho, aqui, ó, bem pequeno, tá? Aqui nessa região aqui, tá? Pegava cidades que nós vimos ali, né? Como Ecrom, Gibeton, Elon, Baalat, Gat-Rimon, tá? Gat-Rimon, Racon com território diante de Jope, né? Aqui, Jope, tá? Deixa eu ver o que mais. Mas aí é interessante, né? O verso de número 47. O verso número 47 vai dizer o seguinte. Deixa eu voltar lá para o texto bíblico, então, né? Onde é que nós estamos? Verso de número 47. Ó. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso os filhos de Dan foram e atacaram Lezen e a tomaram, matando os moradores ao fio da espada, e tomando a posse da cidade, foram morar nela. Eles chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Então, o verso de número 47... O que quer dizer essa sorte que fala muito nessa passagem? Eu já falei em algum momento, né? Que a sorte era um sorteio, tá? Que poderia acontecer, talvez, usando Urim e Tumim. Urim e Tumim era, lembram? Era aquelas duas pedras que ficavam no colete sacerdotal do sumo sacerdote, que era utilizada como certa forma de o sacerdote entender qual era o desígnio, qual era a vontade de Deus, tá? Mas não Sandra, a sorte como a gente usa hoje. Não é no sentido de sorte como nós entendemos hoje. Então foi um sorteio, tá? E quando a Bíblia fala que sorte, ela está falando caiu o sorteio, foi selecionada. Olha, vamos selecionar. Então, o que acontece? O tamanho da tribo o tamanho da região era pelo tamanho da tribo, mas a localização, para que não houvesse interferência de Josué, de Eleazar ou dos anciãos, eles definiram por sorteio, né? Essa foi a ideia, até acreditando-se
a ordem do sorteio, né, no sentido de que seria uma intervenção divina para determinar onde cada uma das cidades cada uma das tribos permaneceriam, certo? Então, voltando aqui para o versículo de número 47, os danitas viram que era muito pequeno o seu território. Vamos lá para o mapa? Olha só. Estamos falando aqui, ó. Fechamos aqui o mapa. Olha como era pequeno o território, claro, com a fronteira, o mar Mediterrâneo, Benjamim, né? Eles se sentiram muito apertados naquela região ali. Então, eles expandiram o seu território. Foram para o norte e atacaram um lugar chamado Lezen, ou ainda Lais, né? Hoje é uma cidade que é chamada de Tel El-Kad, que fica no norte. Então, por isso que o mapa vai aparecer aqui, ó, Lais, ou ainda Lezen, tá? Que é esta região aqui ao norte, onde eles possuíram, então, um segundo território, tá? Um território que não afetava a região das demais tribos, ok? E aí expandiram um pouco essa região. Os danitas que ficaram, então, mais ao sul, acabaram também absorvidos pela tribo de Judá e outras tribos, tá? Então, no que se concerne a Dan, essa terra meio que se perdeu, tá? Ela começou a fazer parte mais do território de Judá, tá? Ok? Então, Lezen, ou Lais, né, ficava às margens do Rio Jordão. Tá? Rio Jordão está aqui, né, descendo. Então, essa cidade ficava às margens do Rio Jordão. Tá? Ok? Voltamos para o texto agora, verso 49. Olha só, estamos com 41 curtidas. Vamos chegar a 50 hoje? Faltam 9 para nós chegarmos a 50 likes. Bora lá. Agora, a herança de Josué, no versículo 49. Então, aqui nós estamos falando agora das providências finais na divisão da terra. Todas as cidades, né, todas as tribos já possuíam, então, e por último foi Dan, né, todas as tribos já possuíam seus territórios. Então, esta pequena seção aqui vai falar o seguinte, olha lá. Quando acabaram de repartir a terra em herança segundo seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Tá? Então, depois de que todas as tribos de Israel já tinham recebido as suas respectivas heranças, Josué ainda não tinha recebido a parte dele. Tá? E o Senhor tinha guiado o processo inteiro de alocação de terras, por isso esse sorteio, tá? Não imaginem como as coisas acontecem no dia de hoje. Nós precisamos preservar aí, como é que eu vou dizer? Preservar a ideia de que no Antigo Oriente Próximo, muitas palavras e muitas expressões eram totalmente diferentes da que nós estabelecemos hoje, tá? Então, isso é muito importante nós compreendermos, ok? Ora lá, vamos continuar aqui. Continuando. Então, segundo o mandado do Senhor, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, e Josué reedificou a cidade e
morou nela. Vamos ver se aparece no mapa aqui. Timnat-Sera, aqui não aparece nesse mapa. Timné, pode ser que seja essa cidade aqui, ó. Aqui, tá? Que fica no território de Efraim. Ok? Deixa eu ver aqui. Em relação às cidades, né? Olha só, interessante isso, né? Nos dias atuais, a pergunta da Monique, nos dias atuais, muitos nomes foram modificados e se perderam, né? Muitos nomes. É claro que alguns se mantêm, mas muitos nomes foram, por exemplo, um lugar que hoje, né, não aparece no mapa e é uma cidade conhecidíssima em Israel, é Tel Aviv. Né? Tel Aviv. Tel Aviv é uma cidade, ou Tel Aviv, né? Tel Aviv é uma cidade que ela não aparece no nosso mapa aqui, tá? Então Tel Aviv, ela... Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui onde estaria, onde seria Tel Aviv hoje aqui, né? Tel Aviv. Onde é que estaria Tel Aviv hoje? Tel Aviv, um pouquinho, essa região aqui, ó, de Efraim, tá? Provavelmente essa região aqui, ó. Pouco acima do Mar Morto, abaixo do Mar da Galileia, tá? Então é uma cidade, por exemplo, que não aparece, tá? Não aparece nos mapas. Nem existia naquele tempo, né? Foi denominada muito tempo depois, né? Agora quando Israel se tornou Estado. Então, essa questão dos nomes da cidade é interessante porque realmente nós não vamos ver, né? Nós não vamos ver alguns nomes atuais como nas cidades antigas. Um bom exemplo que eu citei era Jericó. Lembram que nós lemos aqui no livro de Josué que Jericó foi uma cidade destruída. Hoje existe Jericó, mas ela não é no local exato da cidade de Jericó que foi destruída. Ou seja, ela é muito próxima, mas não é ali, tá? E respondendo, já foi respondido, né? Josué recebe sim uma cidade, que é Timnat-Sera, que fica em Efraim. Ele era um efraimita, tá? Estas foram as heranças que Eleazar, sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias repartiram por sorteio em herança, pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, e assim acabaram de repartir a terra. Então, lembrando que eu falei para vocês, Gilgal, eles foram para Siló, né? Siló era onde ficaram acampadas as 7 tribos, tá? Que ficava também no território de Efraim, ficou no território de Efraim. Aqui está Siló. Deixa eu pegar aqui e fazer um ponto. Ó. Siló, aquele pontinho amarelo ali, tá? Eles ficaram ali até a divisão de toda a terra, tá? E ali estava armado o tabernáculo, certo? Ok? Uma coisa importante que a Neide coloca lá, na nossa cultura relacionamos sorte com jogos de azar, tá? Isso na nossa cultura tá bem, quando a gente fala sorte, mas naquela época era outro modelo e estava relacionado até mesmo com a indicação de Deus, o desígnio de Deus para determinada situação,
Tá? Hoje se tornou algo relacionado realmente a jogos de azar, e aí nosso inconsciente a gente atrela sorte com isso. Tá? Tanto que é texto bíblico diz que o Senhor mudou a nossa sorte, né? Ou seja, não está relacionada ao que a nossa cultura fala a respeito de sorte. Chegamos no capítulo 20, esse capítulo 20 ele é paralelo com Números e Deuteronômio, tá? Que são as cidades refúgio, que nós vimos muito em relação à ordenação delas, né? O Senhor ordenou a Josué, diga aos filhos de Israel, escolham as cidades de refúgio de que lhes falei por meio de Moisés, tá? Para que se possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês uma cidade de refúgio contra o vingador do sangue. Falamos muito sobre isso, né? No sentido de as cidades serem uma espécie de refúgio para aquele que era um homicida culposo, ou seja, que não teve a intenção de matar, e ali prevalecia a chamada lex talionis, ou seja, a lei de Talião, que era olho por olho, dente por dente. Então, se uma pessoa morresse, né, fosse assassinada, um parente, um vingador, poderia requerer o sangue do assassino. Então, quando era um homicídio culposo, sem a intenção de matar, tinha-se essa possibilidade de fugir para a cidade de refúgio. Lembrando que o homicida involuntário, ele deveria permanecer na cidade refúgio até a morte do sumo sacerdote. E também, mesmo assim, mesmo ele indo para uma cidade refúgio, ele passaria por um julgamento, porque senão, né, a maldade do coração do homem, daqui a pouco ele poderia dizer o seguinte: matei, quero matar e vou fugir para uma cidade refúgio, alegando que foi sem querer. Não, passava por um julgamento, até para ver se aquele homem não tinha algo contra ao que foi morto, né? Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Tá? Então, verso 4, não entendeu a expressão até que morra o sumo sacerdote. Vamos lá. O que era? Nós temos aqui, eu vou pegar um outro mapa, esse mapa aqui. Tá? Nós temos 6 cidades refúgio. Os levitas receberam 48 cidades. Lembrando que eles não ganharam território. Onde é que os levitas iam morar? 48 cidades no meio das tribos, das 12 tribos. Das 48 cidades, 6 eram denominadas cidades refúgio. Tá? O que era cidade refúgio? Era uma cidade para onde um homicida involuntário poderia se refugiar para fugir da lei da lex talionis, da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, até que fosse um julgamento. Tá? Então, vamos pegar um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Bem simples para entender. Cidades refúgio são Quedes, fazendo um círculo verde, Siquém e Hebron. Ok? Do lado leste, Golã, em Bazã, Ramote, em Gileade, Bezer, aqui em Ruben. 6 cidades. Vamos pegar um exemplo. Digamos que aqui em Jezreel, um homem estava lá com a sua enxada, o machado, melhor dizendo, ao dar uma machadada numa árvore, o metal voa, acerta a cabeça de um outro trabalhador, ele morre. O que ele faria? Ele fugiria para Siquém, que era a cidade mais perto. Fugiria para Siquém.
ele não poderia voltar para Jezreel. Se ele voltasse para Jezreel e o vingador o encontrasse, ele poderia matá-lo. O assassino involuntário teria que ficar em Siquém até a morte do sumo sacerdote. Aí ele poderia voltar para Jezreel. Tá? Enquanto o sumo sacerdote não morresse, ele não poderia voltar para a sua cidade de origem. Ele teria que permanecer na cidade refúgio. Tá? Essa era a ideia das cidades refúgio que nós temos aqui. Tá claro agora? E mesmo assim ele passaria por um julgamento, tá? Aí, gente, falta 2 likes para a nossa meta de 50. Vamos lá. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou seu próximo sem querer e não porque odiava, tá? A ideia da cidade refúgio era justamente proteger e evitar uma carnificina, porque senão seria aquele negócio, né? Foi um homicídio involuntário, tudo bem. Qual é o pagamento? Vai ficar numa cidade refúgio, vai ficar sem os seus parentes, os parentes poderiam visitá-lo, né? Pegando aquele exemplo ali que a gente usou de alguém que estava em Jezreel e fugiu para Siquém, os seus parentes poderiam visitá-lo, mas ele não poderia sair da cidade refúgio, ok? Então, o propósito era evitar uma carnificina. Então, a antiga lei que prevaleceu no deserto era qualquer tipo de homicídio era vingado mediante a execução privada do causador, por meio do vingador do sangue, tá? Então aqui agora nós temos digamos assim, um código civil, né? Um código civil evitando que a ideia da cidade refúgio e essa morte do sumo sacerdote entendam como uma prisão perpétua. Era uma prisão perpétua. O indivíduo ficava preso à cidade, né? Em que se refugiaria sem poder sair dali enquanto o sumo sacerdote vigente continuasse vivo. Então, por exemplo, estamos falando de Eleazar. Enquanto Eleazar está vivo, se alguém teve que fugir para uma cidade refúgio, vai permanecer lá até a morte do sumo sacerdote. Aí sim, morreu o sumo sacerdote, ele poderia voltar às terras de sua família e reiniciar a sua vida. Olha aí, chegamos a 50 likes. Obrigado. Muito obrigado. Batemos a meta do dia. Verso 6. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Então, detalhe do verso de número 6, tá? Ele deveria permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, mas ele deveria comparecer em juízo diante da congregação, para evitar aquela situação que eu disse anteriormente, de daqui a pouco nós termos aí um homicida, um homicídio doloso, ou seja, a pessoa teve a intenção de matar e usa o pretexto de fugir para a cidade refúgio. Até porque o homicídio doloso, quando teve a intenção de matar, a pena era capital, ou seja, apedrejamento, né? Ou morte da mesma forma. Então ele pagaria com a vida. O homicídio doloso pagaria com a vida. O homicídio culposo, sem a intenção de matar, tinha uma prisão perpétua nas cidades refúgio. Tá bom? Espero que tenha ficado claro aí. Assim designaram solenemente Quedes, verso 7, porque eu tive que dar um print de novo aqui. Quedes, na Galileia, na região montanhosa
de Naphtali. Vamos lá. Ó. Quedes, nós já vimos, está aqui. Ó. Região montanhosa de Naphtali. Foi uma das cidades refúgio. Opa, deixa eu melhorar. Aqui. Quedes. Tá? Certo? Depois de Quedes, o texto vai dizer o seguinte. Olha. Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Vamos lá para o mapa? Tá? Ó. Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Hebron, na região montanhosa de Judá. O verso 7 nos traz uma chamada interessante, tá? Ele fala de regiões montanhosas. Pode ver, tanto Quedes, quanto Siquém, quanto Isacar, Quedes, Siquém e Hebron ficavam numa região de difícil acesso, né? Região montanhosa era uma região de difícil acesso, ou seja, era como se fosse uma prisão mesmo, né? Uma prisão, né? Uma prisão, ele não poderia sair daquela cidade ali. Tá? Claro que a cidade de refúgio é lógico que as cidades de refúgio fossem muito procuradas pelos homicidas involuntários, tá? Mas o Antigo Testamento não nos provê um único incidente histórico dessa natureza, tá? Então, essas cidades de refúgio, embora haja um silêncio das escrituras em relação a algum caso, alguém que tenha sido exilado nessas cidades de refúgio, pode ser que justamente, né, assassinos propositais ou assassinato, homicídio doloso, era algo difícil de acontecer entre os irmãos israelitas. Tá? Era algo que deveria ser talvez até bem restrito. Um minutinho só, não, 30 segundos, só para esticar o corpo aqui, tá? Voltei, só para completar o copo d'água e dar uma esticadinha no corpo aqui, porque realmente já estamos aqui 1h16, né? Só para dar aquela esticada. Enquanto você deixa o seu like, já chegamos a 56 likes. Ó. Tem aí algo bem legal, fazendo um intervalinho aqui. O Teologia para Todos chegará em Angola. Tá? A Assembleia de Deus, eu não me lembro o nome agora, a Neuzedir pode ajudar aí, eu esqueço do nome. Nós vamos fazer um movimento de comprar um notebook, tá? Porque os irmãos não têm acesso à internet lá. Somente o pastor, né, Paulino, tem um celular muito precário, e aí os irmãos não têm acesso a nada, absolutamente nada. A Neuzedir já tem contato com eles há muito tempo, né? Angola, Moçambique, e nós vamos. Daí eu pensei, poxa, como é que a gente vai ajudar? Daí, conversando ali no grupo de apoiadores do Teologia para Todos, eu pensei, poxa, a gente poderia comprar um notebook, baixar 50 aulas do YouTube, né? Aí preparamos o notebook com as disciplinas, né? Aí fica muito mais fácil de formar obreiros, botar, sei lá quantos obreiros,
pode formar turmas, né, de 5, 6 obreiros, e aí a gente disponibilizar as 50 aulas do Teologia para Todos. Então estamos imbuídos aí, vamos lançar em seguida aí uma campanha para essa compra desse notebook e para o envio dele para Angola, para a formação de obreiros na Assembleia de Deus de Angola. E aí é uma forma do Teologia para Todos chegar lá. Quem sabe um dia eu não esteja lá presencialmente para formar aí num intensivo obreiros lá e que o reino do Senhor possa crescer. Infelizmente, né? Alguém vai pensar, na África tem tantas ações missionárias. Tem, né? Mas o problema é que, assim como nós sofremos aqui com a teologia da prosperidade, coisas parecidas, muitas obras missionárias hoje em dia são só para arrecadar dinheiro, gente. E o povo local mesmo sofre, né? Quem está lá na missão realmente sofre. Esses sofrem, olha, é como a Rose acabou de botar, né? Para ver como nós somos abençoados. Como nós somos abençoados. Como nós temos recursos hoje, né? Eles não têm absolutamente nada de recurso. Nada. É nada. Sabe o que é nada? Nada. Não tem nada. Tá? Isso mostra que há muita coisa para fazer ainda. Há muita coisa para fazer. Mas que Deus nos dê graça, né? Aí, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste, designaram Bezer, no deserto no planalto da tribo de Ruben, tá? Olha aí, ó, a província de Huila, né? Município de Lubango, tá? É Lubango, para onde nós vamos enviar aí o Teologia para Todos. Então, Bezer, no planalto da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Tá? Então nós vimos isso já, posicionamos ali, para vocês terem uma ideia a respeito das cidades refúgio. Tá? Muito interessante, né? Claro que aí, do outro lado do Jordão, onde estão as outras 3 cidades, refúgio. Opa, não é esse mapa que posiciona bem aqui. Estão aqui, ó. Golã, tá? Nas planícies aqui em Manassés, Ramote, Gileade e Bezer, certo? Vamos adiante. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudesse refugiar todo aquele que por engano matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer diante do tribunal. Então, olha só, se, por um acaso, o homicídio culposo, né, quem cometeu o homicídio culposo, tivesse perambulando fora de uma cidade, refúgio, ele poderia ser morto. E aí, ele não cumpriu com ele não cumpriu com a lei de permanecer numa cidade refúgio, tá? Então, olha que coisa interessante. Então, como eu disse, considerem quase que como uma prisão perpétua, né? Uma prisão perpétua justamente porque ele deveria permanecer na cidade refúgio, tá? Claro que agora, numa cidade refúgio, ele não poderia ser morto pelo vingador. E detalhe, quando o sumo sacerdote morresse e ele voltasse para sua cidade, se por um acaso o vingador o matasse, o vingador seria punido com a pena capital. Tá? Agora, olha que coisa interessante. Se esse homem que cometeu homicídio culposo estivesse fora da cidade de refúgio e fosse morto, foi morto. Né? O que protegia ele era a cidade de refúgio.
Se ele estivesse fora, ele estaria debaixo da lei de talião, olho por olho, dente por dente. Tá? Capítulo de número 21, que é paralelo, né? Ele é um capítulo aí, tem um paralelo aí com 1 Crônicas, capítulo 6. Bora lá então, capítulo 21. O que nós temos no capítulo 21? A tribo de Levi, então, tornou-se uma casta sacerdotal, então eles não ganharam herança, mas ganharam 48 cidades no meio, né, no meio das tribos de Israel. Tá? Um detalhe muito importante é que as 48 cidades, elas não eram exclusivas dos levitas. Tá? Porque o texto, daqui a pouco, a gente pode ficar pensando, só morava levita nessas cidades. Não. Tá? Poderiam ser ocupadas por hebreus daquela região. Tá? Além disso, havia levitas que residiam fora das 48 cidades. Tá? E isso quer dizer que sempre houve alguma mistura de tribos, que de certa forma até vai afetar a casta sacerdotal. Tá? Nós já vimos isso aqui mesmo em Josué, capítulo 15, né, que ilustra essa não exclusividade. Certo? Então, olha lá o que diz o texto que está no capítulo de número 21. Então os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, e Josué, né, de Josué, filho de Num, e dos chefes das famílias das tribos de Israel, em Siló, na terra de Canaã, ainda lá onde estava armado o tabernáculo, tá? Em Siló, certo? Olha só, o que diz o texto. O Senhor ordenou, por meio de Moisés, que nos fossem dadas cidades para morar e também os arredores para os nossos animais. Tá? Então havia uma ordenação. Lembram, né? Eu até fiz o desenho em algum momento de como eram essas cidades. Agora eu não sei se está... eu não me lembro bem. Deixa eu ver se está em números... Acho que foi em números que eu fiz, né? Eu até estou um pouco atrasado com o e-book aí, de números, justamente porque eu queria ter lançado no início da semana, daí teve aquele probleminha comigo aí, talvez até um pouco de ansiedade com a questão da cirurgia da Esther, né? E aí todo o estresse e trabalho, eu acabei, né, sentindo dores no peito e achei que poderia ser alguma coisa mais grave, não era. Talvez até, creio agora sim, uma análise mais fria e agora, né? Tipo, olha, pode ter sido aí realmente a tensão dessas... Porque, embora seja um procedimento relativamente tranquilo, é cirurgia, né? Daí a gente acaba, como pai, tendo esta aflição aí. Gente, deixa eu só achar onde é que está o diagrama que eu desenhei. Aqui, achei. Estava em números. Ó. Lembra? Eu fiz esse desenho para vocês aqui, mostrando, olha só, chegamos a 60 curtidas. Que bênção. Então, a cidade, refúgio, havia uma espécie de região de campos e pastagem, tá? E aí depois uma área mais de trabalho, né? Que poderíamos ter aí trabalhadores, né? Ou estrangeiros que trabalhavam nessa área. Então, embora a cidade fosse pequena, relativamente pequena, né? Olhando assim, poderia não ter apenas levitas, né? Poderia ter outros israelitas aqui dentro.
Os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. Tá? Então vamos começar aqui, deixa eu finalizar aqui. Ó. Verso 3. Tá? Então eles deram aos levitas. Então foram várias divisões e subdivisões onde os levitas foram alocados. Tá? As tribos entraram com 4 cidades cada uma. Tá? 4 cidades cada uma. 4, cada tribo, né, se tu multiplicar 12 por 4, 48. Então, cada tribo cedeu 4 cidades. Vamos entender quais são? Ó. E lembrando que os levitas, e aí algo bem interessante, né? A gente entender o esquema da distribuição. Lembram que os filhos de Levi são 3. Vamos entender um pouquinho aqui. Ó. Vou botar até uma página em branco para a gente fazer esse esquema aqui. Levi. Nós temos 3 filhos de Levi. Lembram? Gerson, Coate e Merari. Só que não foram apenas... Deixa eu melhorar isso aqui. Tá, vou melhorar agora quando eu falar. As cidades refúgio não foram apenas determinadas para eles, mas sim também para Arão. Então, deixa eu melhorar aqui. Além dos filhos Gerson, Coate e Merari, ou Merari, botamos também Arão, os filhos de Arão. Tá? Eu vou botar em vermelho até para não confundir e achar que é filho de Levi. Tá? Então nós temos Arão, Merari, Coate e Gerson nesta distribuição das cidades para os levitas. A Maria está perguntando, os levitas espalhados assim não ficariam longe do tabernáculo? Olha que coisa interessante. Lembrando que, qual era a família que trabalhava no tabernáculo? A de Arão, os descendentes de Arão. Merari, Coate e Gerson trabalhavam quando o tabernáculo era móvel. Então, não haveria mais necessidade dos gersonitas, dos coatitas e dos meraritas ficarem montando e desmontando o tabernáculo. Acabou esse trabalho. Acabaria esse trabalho. Certo? Acabaria esse trabalho. Então, vamos lá. A gente vai usar esse esquema aqui. Vamos entender primeiro. Ó, a sorte saiu para a família dos coatitas. Assim, os levitas, que eram descendentes do sacerdote de Arão, receberam, os levitas, que eram descendentes do sacerdote de Arão, receberam por sorteio 13 cidades das tribos de Benjamim, Judá e Simeão. Então, os descendentes de Arão ficaram aonde? Deixa eu botar vou botar em azul. Eles ficaram em Benjamim, Judá e Simeão. Tá? Eles ganharam cidades nessas 3 tribos. Está parecendo bem aí, né? Voltando. Os outros filhos de Coate, lembrando que Arão era descendente dos coatitas, né? Os outros filhos de Coate receberam receberam por sorteio 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, Dan e meia tribo de Manassés. Tá? Então aqui Coate. Vamos lá. Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés. Eu vou desenhar esse diagrama depois no e-book, também vai ficar bem bacana, tá? Os filhos de Gerson. Os filhos de Gerson, os gersonitas, receberam por sorteio também 13 cidades, das famílias de Isacar, Asser,
Naphtali e da meia tribo, né? Naphtali e da meia tribo de Manassés, tá? Os filhos de Gerson, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Gerson ficou com ficaram estabelecidos em Isacar, Aser e Naphtali, tá? E ainda, né, da tribo aqui, essa meia Manassés é da tribo oriental. Essa outra meia Manassés que aparece aqui é da tribo que ficava do outro lado do Jordão, tá? Certo? E agora fechamos com... Deixa eu ver se está aparecendo aí. Ó, até o texto fala, ó. Meia tribo de Manassés em Bazã, tá? Então essa meia tribo aqui eu vou botar um ozinho de oriental, daí vocês sabem que fica do lado oriental do Jordão, que é do lado das 3 tribos e meia, das 2 tribos e meia, e aqui, não, oriental não dá, né? Tem que ser leste e oeste, porque os dois daria oriental e ocidental. Leste e aqui oeste do Rio Jordão, certo? Leste e oeste. Os filhos de deixa eu arrumar aqui. Os filhos de Merari receberam por sorteio, segundo as suas famílias, 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Então, fechando o nosso esquema aqui. Ruben, Gade e Zebulon. Então, assim que ficou distribuída, né, as cidades dos levitas dentro das tribos. Então eles se espalharam por toda a nação, tá? Os filhos de Israel deram aos levitas essas cidades aos redores por meio do sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, tá? Vamos só fechar aqui, ó. Para Arão foram 13 cidades, tá? Vamos colocar aqui 13 cidades. Para os outros filhos de Coate, 10 cidades. Para os filhos de Gerson, 13 cidades. E para os filhos de Merari, 12 cidades, tá? Fechando o total de 48. E dessas 48, 6 eram refúgio. Certo? Acho que ficou claro assim, né? Vocês serão conhecedores aí, dominadores de cidades dos levitas. Bom, das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades que nominalmente foram designadas para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles. Assim lhes deram Kiriat Arba, né? Arba era pai de Anak, Hebron, na região montanhosa de Judá, tá? Porém, o campo da cidade com as suas aldeias deram a Calebe como sua propriedade, tá? Então, o verso de número 10, 11 e o 12 o 11 e o 12 está explicando o seguinte, que a fim de nós... Qual a ideia desses versos aqui, tá? Porque ele não é um acréscimo, tá? Ele está mostrando um detalhamento do que aconteceu antes. Ele está dizendo que dentre os territórios temos Calebe, tá? Temos Calebe. E claro, determinando que a cidade que Calebe recebeu era um campo da cidade, né? E aí podemos ter certeza que Calebe, apesar de não pertencer à tribo de Levi,
Olha. Hebron. Lembram que Caleb foi estabelecido em Hebron. Tá? Hebron também é uma cidade que foi dada aos levitas. Então, Caleb morava entre os levitas. Essa é a ideia desse texto. Isso que o texto está dizendo. Os levitas moravam juntamente com Caleb, certo? Adiante. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron. Hebron era cidade de refúgio. E Hebron é onde estava, né, Caleb, né? Com os seus arredores, Líbina com os seus arredores. Aí ele começa a dizer o nome das cidades. Tá? Então, e isso se repete, né? Não vou ficar aqui repetindo todas as cidades, os nomes, tá? Ele vai falar cidades, seus arredores, mas a gente pode fazer uma lista dessas cidades depois, tá? E colocar também nesse nosso diagrama aqui. Porque agora é só o desdobramento das 13, 10, 12 e 13 cidades que vão ser listadas aqui. Tá? Então, o que o texto vai dizer? Olha, os filhos de Arão receberam. Vamos fazer só dos filhos de Arão aqui, por exemplo. Como é que ficaria? Hebron, Líbina, Jatir. Daí teria que abrir aqui. Quais são as cidades? Deixa eu apagar aqui para não ficar ruim de visualizar. Hebron, Líbina. Deixa eu pegar um outro texto aqui, daí fica mais fácil da gente até completar esse diagrama aqui. Certo? Deixa eu fazer aqui. Onde é que está? Capítulo 21. Esse setinho chato que está aqui, né? Deixa eu ver que texto que eu estou. Verso de número 13. Verso de número 13. 13. Hebron, Líbina, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá, Bet-Semes, depois Gibeão, deixa eu ver o que mais, Gaba, Anatote, 2, 4, 6, 8, 10, 12, e depois de Anatote, acho que eu pulei alguma aqui, deixa eu ver, Almon. Então, 13 cidades nessa nossa lista aqui. Deixa eu ajustar aqui para ficar melhor. Claro, não se preocupem em anotar, que depois eu ajusto e faço isso bonitinho. Tá? Então, 13 cidades. Onde é que eu estou aqui? Ok. Agora as famílias de Coate, que receberam receberam da tribo de Efraim, deram o quê? Coate. Siquém, que era refúgio, né? Gezer, Kibzaim, Bet-Oron, depois Eutec em Dan,
Gibeton, Aijalon, Gat-Rimon. Depois da tribo de Manassés, Taanak, Gat-Rimon e seus arredores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ele repete Gat-Rimon aqui. Agora, deixa eu ver aqui se está certo o que eu fiz aqui. Siquém, Gezer, Quisbaim, Bet-Horon, Eutec, Gibeton, Aijalon, Gat-Rimon. Sim, daí da tribo de Manassés. Daí é em outra tribo que também tem Gat-Rimon. Repete. Né? São duas cidades com o nome de Gat-Rimon. Certo? E aí, lá no verso de número 27, agora falando dos gersonitas, tá? Os gersonitas recebem quais cidades? Golã, que era a cidade refúgio, né? Beesterá, Quizião, Daberate, Jarmute. E sempre vai dizendo, e seus arredores, né? Enganim, daí da tribo de Asser ganharam Mizal, Abdon, Eucate, Reobe, vamos lá. Da tribo de Naphtali ganharam, deram na Galileia Quedes, Ramot-Dor, Cartã. E aqui deu 13. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fechou. E agora, no versículo 34, os filhos de Merari, que são 12 cidades, né? Ganharam da tribo de Zebulon, Joquineão, Cartá. Gente, isso aqui vai virar um diagrama legal, né? Eu não conheço, nunca vi nenhuma bíblia de estudo com um diagrama desse. Dimná, Naalau. Depois da tribo de Ruben deram Bezer. Eu ainda vou aprimorar, vou botar aqui bem legal umas... separar por tribo dentro desse diagrama. Jaza, Kedemote, Mefaate, da tribo de Gade, Gileade em Ramote, né? Gileade, que era uma cidade refúgio, Maanaim, Esbom e Jazer. Tá? Terminamos. Jazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fechou. Tá? Fechamos aí as 12 cidades, as 48 cidades, melhor dizendo, que os levitas ganharam, tá? E aí a gente avançou lá para o versículo agora 43, tá? Então a gente viu toda essa distribuição das cidades aqui.
cidades e seus arredores, certo? Então o povo de Israel toma posse da terra desta maneira. Deixa eu ver aqui, versículo 43, pulando para cá, está completo. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram. Então, depois da distribuição das cidades para os levitas, aí sim, determinado que eles haviam recebido todo o território e tomado posse de todo o território. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e a todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Então, olha que coisa interessantíssima, tá? A gente visualizar isso, de que depois dessa distribuição das cidades, eles então praticamente descansaram, né? Se estabeleceram, se estruturaram como nação e nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Ok? Chegamos ao final. Amanhã encerramos o livro de Josué. E aí nós vamos entender depois em Juízes como esse povo começa a se governar como nação, né? Depois de tudo estruturado, de toda o território já habitado e conquistado, como eles se comportam como nação. E aí vem o livro de Juízes mostrando isso, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, para a gente marcar nossa leitura. Josué 19, 20 e 21, 75 de 365. Ok? Logo, logo bateremos aí na casa dos 100 dias. Menos de um mês aí, a gente bate a casa de 100 dias. Deus é fiel. Eu sei que vocês estão ali pedido de oração, né? Vendo o que as pessoas estavam colocando ali. Orem por mim, muita tribulação. Difícil para estudar, agora saiu para estudar, apesar da cabeça não tá legal. Orem pela Patrícia, né? Orem pela Ivone, acho que a Ivone estava pedindo oração também, acho que ele ia fazer um exame. Pastor, também tive essa mesma dor, tive que fazer eletro. Também fiz eletro, tudo normal. Fiz eletro, fiz raio-x do tórax, fiz o exame de sangue que mede a proteína do coração, tudo normal. Certamente era um pouco da tensão que eu estava aí, né? Carga de trabalho, estresse, tensão, né? Pré-cirurgia da Esther, acho que daí tudo acumulou tudo e... né? Mas eu não tô com mais dor no peito. Passou dor no peito. Desde domingo eu tive domingo, segunda, terça e quarta. Dos 4 dias teve um dia só que eu tive dor, mas tudo normal. Os levitas, respondi essa da Maria, né? Então eles ficaram espalhados, sim, mas aí já não tinha mais o serviço, né? Não tinha mais o serviço. Isso aí, 75 de 365. Amém, Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de ativar as notificações. Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, por favor, verifique aí se você está inscrito no canal. Tá? Sandra Regina, obrigado mais essa live, né? Recuperação da Esther. Estou bem, graças a Deus estou bem. A Esther está em recuperação, né? Demorou um pouquinho mais do que previsto para ela sair e acabou tendo que ficar mais tempo sob o efeito da anestesia, e aí isso afeta, né? Ela ficou 24 horas sem comer, né? E isso também complicou, né? 24 horas sem comer, aí quando tentou comer, aí já passou mal, mas tudo bem, tá melhor. Quem sabe aí na leitura de sábado ou domingo ela apareça aqui, tá bom? Certo, gente? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Hoje eu não vou ter café com palavra de novo, tá? Voltamos amanhã para dar tempo de organizar as coisas, né? Ver como é que está.
preciso ir para o trabalho também, porque ontem fiquei o dia todo fora, muita coisa aí. Então, Café com Palavra fica para amanhã. A gente volta amanhã com Provérbios verso a verso. Tá? Eu sou calmo, Rose. Sou muito calmo. Sou uma pessoa muito tranquila. Não, mas é estresse no sentido de carga de trabalho, né? Demanda acumulada, muita coisa, muita coisa. É no bacharel, é muita coisa acumulada, coisa da igreja. E aí, essa carga de trabalho que já tem que fazer, né? Mais a tensão da cirurgia, acho que foi o que me deixou mal naquele dia, né? Mas tá tudo bem. Coraçãozinhos para Esther, eu vou dizer para ela. Ela ama receber coraçõezinhos aqui. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Fique na paz que excede todo entendimento. Amanhã retornamos então 5:50 aqui com a finalização do livro de Josué. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.